Essa semana não foi fácil para o torcedor cearense e, por que não dizer também, o torcedor da seleção brasileira. Tudo começou no sábado, quando a seleção brasileira enfrentou os Estados Unidos na decisão da medalha de ouro, quem seria o feminino a ganhar. E foi uma tragédia para o Brasil, porque embora a equipe tivesse jogado bem, a arbitragem ficou totalmente contra. Era difícil sair daquela partida com uma vitória, da maneira como se comportou a árbitra, da maneira como se comportou o VAR. Embora a seleção americana tenha mais tradição e tenha até um time melhor, a equipe brasileira estava muito bem na partida. Até que não foi marcado um pênalti, a meu ver, decisivo naquela altura da partida para o Brasil fazer seu primeiro gol. Então não foi marcado esse pênalti. E depois, no início do segundo tempo, teve uma bola em que participou da jogada uma jogadora norte-americana que estava impedida. Isso atraiu, em certo ponto, a atenção das jogadoras brasileiras e acabou sobrando para uma outra jogadora norte-americana que não estava em impedimento, que acabou fazendo gol. E aí 1-0, 1-0, 1-0, 10 minutos de prorrogação. Curiosamente, nos dois outros jogos do Brasil, na classificação para a quarta de final e na classificação para a semifinal, houve 18 minutos de prorrogação. Eu nunca tinha visto isso no futebol. Depois, vendo uma entrevista da própria Marta, jogadora da seleção, dizendo que tem situações que os Estados Unidos são de alguma maneira protegidos pela arbitragem. Conversando com um amigo do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, ele me disse que o Comitê Olímpico Internacional ele também recebe ajuda financeira de alguns países. Os Estados Unidos me parece que dão a maior parte. E voltemos para os times cearenses. O Ceará foi sensivelmente prejudicado no jogo de segunda-feira à noite contra o Goiás. Primeiro, um pênalti duvidoso. Por que duvidoso? Porque a bola, quando foi chutada, ela resvalou no joelho do Lourenço e depois tocou no braço. Não foi a intenção dele nem se proteger, nem levantar o braço. Foi marcado um pênalti. Quando foi ser batido o pênalti, o goleiro do Goiás tocou duas vezes na bola. Ele escorregou e bateu com um pé e com o outro na bola ao mesmo tempo. Conseguiu fazer o gol e tudo, mas essa situação invalidaria o pênalti, teria que ser batido novamente. No finalzinho do jogo, o jogo empatado de 1-1, jogo duro e tudo, o que ocorre? Falta muito clara na altura do meio do campo numa disputa de bola. Essa bola sobrou na frente para o Galhardo, que aí sim sofreu o pênalti. Mas o juiz teria que ter invalidado o lance na altura do meio do campo quando o jogador do Ceará sofreu falta. O VAR, que tem a obrigação nesses momentos, se a situação passar em branco pelo juiz, ele tem a obrigação de avisar. Ele não avisou. E finalmente o empate do Fortaleza contra o Central do Rosário nessa última quarta-feira, né? Fortaleza fez um gol, um golaço de Marinho, embora ninguém tenha certeza se ele chutou aquela bola o gol quis cruzar, mas o Fortaleza saiu na frente e isso era vital para que a equipe mantivesse um certo equilíbrio. 5 minutos depois, lá vem um escanteio contra o Fortaleza. E enquanto não se batia esse escanteio, os jogadores ficavam se pegando dentro da área, marcando outro homem a homem, pegando com a mão, uma série de situações irregulares. Até que no momento que é batido o escanteio, o jogador do Rosário Central, ele empurra violentamente o jogador do Fortaleza, Pedro Augusto, que cai no chão. A bola é cabeceada, sobra para um jogador do Rosário Central e está feito o gol de empate. E o árbitro nada, e o VAR nada. Essas situações dos árbitros, né, elas tomaram conta desse fim de semana que passou e dessa semana aqui também que entrou. A gente vê que os árbitros estão numa situação difícil. As pressões são muitas, o futebol está cada vez mais financeiramente caro e, por sua vez, qualquer derrota ou qualquer vitória pode representar uma publicidade a mais ou uma publicidade a menos. Isso, naturalmente, mexe com o setor financeiro dos clubes, mexe com o setor financeiro das federações e, principalmente, das confederações. Bom, tirante essa parte da arbitragem, onde os árbitros, a meu ver, não foram bem, é preciso também reconhecer o delírio e a paixão que envolve o futebol. Frequentemente, quando o árbitro erra, ele cria um fato, esse fato vira notícia e chega no ouvido do torcedor ou na vista do torcedor. E o torcedor imediatamente supõe que tem um complô contra seu time. É evidente que nem sempre é assim, mas tem situações que você
você não consegue provar, mas que você fica suspeitando que não foram situações corretas. Independente disso, eu tenho respeito pela figura dos árbitros. Acho que ele é uma figura central nessa questão do delírio e da paixão pelo futebol. É facultado a ele muitos poderes. Por exemplo, ele tem o cartão que ele pode, dependendo da situação, dar o cartão vermelho ou amarelo. Então ele pode certamente decidir uma partida. Tem outras situações em que ele, se sente acuado no campo de uma equipe que está jogando e está precisando muito do resultado e a torcida lota o estádio. A pressão é tão grande que ele fica numa situação muito difícil. Esqueçamos esse lado polêmico das arbitragens. Vamos tentar fixar nessa coisa do delírio do futebol e do desatino da paixão. A gente, quando vê o árbitro por esse ângulo, ele é um prato cheio. Por exemplo, ele se vestiu o tempo inteiro de luto. E hoje em dia ele se veste de colorido para disfarçar. Teve um árbitro que conseguiu superar de alguma maneira esses conflitos, né? Eu vi, esse árbitro foi da década de 60 e se chamava Armando Marques e foi um grande árbitro brasileiro. Eu me lembro de uma situação no Maracanã, de um jogo Botafogo e Santos, que eram os dois grandes times da época. Por exemplo, o Botafogo, só para você ter uma ideia, a linha do Botafogo era Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Timaço. O Santos era Dorval, Mengava, Coutinho, Pereira e Pepe. Isso era a base da seleção brasileira. Um desses Santos e Botafogo, Pelé pegou a bola na sua área e partiu em velocidade no contra-ataque. Armando Marques vinha saltitante, correndo atrás. Correndo. E Pelé driblando. Quando chegou na entrada da área do Botafogo, ele sofreu uma falta. Armando Marques, que vinha acompanhando o lance, por trás do lance, chegou em cima do local da falta, apontou para o chão e executou um tour-en-l'air. Aí a galera no Maracanã não se aguentou. E aí ficou gritando bicha. Isso hoje em dia não soa muito bem aos ouvidos de ninguém, porque existe todo um comportamento politicamente correto para essa situação. Mas o Armando Marques não se incomodava com isso. E ele deu mais uma rodada sob os aplausos da torcida no Maracanã, executando esse tour-en-l'air. Os árbitros fazem parte desse espetáculo. Quer queiram, quer não, quer tenham esse poder, quer não tenham, mas olha, o VAR brasileiro é complicado. Porque se com 3 árbitros, um árbitro e 2 bandeirinhas, um árbitro central e 2 assistentes, também chamado de bandeirinha. Hoje em dia são mais 3 vendo na televisão e podendo interferir a qualquer momento que eles achem que seja um lance decisivo para a partida. Não tem rendido boas coisas. Além disso, todo gol aí tem que ter a confirmação do VAR. E aí, às vezes, a gente fica esperando 4, 5 minutos. Um abraço grande para todos e tudo de bom.